A vida não pede licença quando decide mudar tudo. Ela não avisa, não espera o momento ideal, não consulta seus planos, nem respeita o que você acreditava ser seguro. Ela simplesmente acontece. Um dia, tudo parece estável. No outro, o chão se move sob seus pés. O caminho que você seguia dobra sem explicação, e aquilo que parecia certo deixa de fazer sentido. A vida entra sem bater, rearranja tudo e, sem qualquer pedido de desculpas, faz uma única pergunta silenciosa. E agora? O que você vai fazer com isso? A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar esse momento, tentando controlar cada detalhe, prever cada cenário, construir muros contra o inesperado. Mas a verdade é que o inesperado sempre encontra uma brecha. E quando encontra, ele revela algo importante. Não é o que acontece que define o rumo da história, mas a forma como se responde ao que acontece. Existe uma diferença invisível entre quem fica preso ao que foi e quem segue adiante. Algumas pessoas endurecem quando a realidade muda, se agarram ao passado, se revoltam com o desvio do plano, insistem que as coisas deveriam ter sido diferentes. Outras, mesmo sentindo medo, frustração ou insegurança, encontram uma forma de se ajustar, de se mover, de continuar. E é nesse ponto que as trajetórias se separam. A vida não é previsível, ela não é organizada, não é justa no sentido confortável da palavra e não segue roteiros pré-aprovados. Quem espera a ordem perfeita acaba paralisado. Quem exige que tudo faça sentido antes de seguir em frente fica para trás. Mas quem aprende a se mover em meio ao caos descobre algo poderoso. A mudança não é o fim, ela é o teste. Talvez você já tenha sentido isso. Um encerramento que parecia definitivo, um desvio que não estava nos planos. Um momento em que tudo indicava perda, mas que, com o tempo, revelou um novo começo. A pergunta nunca foi se a mudança viria. A pergunta sempre foi: quando ela chegar, você vai resistir ou vai se adaptar? Existe uma ideia muito comum de que vencer na vida está ligado à força, à inteligência ou ao acúmulo de recursos, como se fosse uma competição em que apenas quem chega com mais preparo técnico ou mais vantagens iniciais tivesse alguma chance real. Mas a experiência mostra outra coisa. Ao longo do tempo, quem realmente avança não é quem controla tudo, nem quem evita falhas, nem quem tenta manter a realidade sob rígidas regras pessoais. Quem avança é quem consegue se ajustar quando as regras mudam. A vida não recompensa rigidez, ela testa flexibilidade, testa a capacidade de observar o cenário, aceitar o que não pode ser mudado naquele momento e, a partir disso, encontrar um novo caminho possível. Isso não significa passividade. Adaptar-se não é desistir, é reconhecer a realidade como ela é, não como se gostaria que fosse, e agir a partir daí. Muitas pessoas confundem adaptação com fraqueza. Acreditam que ceder, mudar de rota ou rever decisões seja um sinal de derrota. Mas, na prática, a rigidez cobra um preço alto. Quem insiste em manter tudo exatamente como estava, quando o mundo ao redor já mudou, começa a sentir frustração constante. Cada obstáculo vira uma injustiça pessoal. Cada desvio é visto como uma falha irreparável. Aos poucos, surge a sensação de estar sendo deixado para trás, enquanto outros seguem em frente. A adaptação exige algo que nem sempre é confortável. Humildade exige admitir que nem tudo está sob controle. Exige abandonar a ideia de que existe um único caminho correto. Exige coragem para dizer: isso não funcionou como esperado, então agora é hora de ajustar. E esse ajuste não acontece uma única vez. Ele acontece continuamente. Ao longo da vida, surgem encerramentos que parecem definitivos, caminhos que se fecham sem aviso, pessoas que se afastam, estruturas que desmoronam. Em muitos desses momentos, a reação inicial é pensar que tudo acabou, que aquele era o único rumo possível, que não existe alternativa. Mas, olhando em retrospecto, quase sempre fica claro que aquilo não foi um fim, foi um ponto de transição. A resistência à mudança costuma vir do apego ao controle. A ideia de que, se tudo for planejado com cuidado suficiente, nada sairá do esperado. Mas a vida não opera sob esse tipo de lógica.
Por mais preparo que exista, sempre haverá variáveis fora do alcance, sempre haverá eventos inesperados, sempre haverá mudanças de cenário. Quem tenta controlar tudo acaba exausto. Quem aprende a se mover dentro do que acontece encontra mais espaço para crescer. Adaptar-se significa desenvolver sensibilidade para perceber quando insistir e quando ajustar. Significa compreender que manter-se em movimento é mais importante do que manter-se certo. Significa entender que o valor não está em nunca cair, mas em saber levantar de maneiras diferentes quando o chão já não é o mesmo. Com o tempo, fica claro que muitas das perdas que pareciam devastadoras abriram espaço para algo novo, algo que não teria sido possível se tudo tivesse permanecido igual. A mudança, quando observada de perto, não é um inimigo. Ela é um convite desconfortável, às vezes assustador, mas necessário. Aceitá-lo não garante facilidade, garante continuidade. Quem se adapta não vive sem desafios, vive com mais possibilidades, porque entende que a vida não exige perfeição, ela exige presença, ajuste e disposição para seguir, mesmo quando o caminho já não se parece com o que foi imaginado no início. Ao observar o mundo ao redor, fica evidente que a incapacidade de se ajustar não afeta apenas indivíduos. Sistemas inteiros entram em colapso quando se recusam a evoluir. Estruturas que pareciam sólidas, indústrias consideradas intocáveis e modelos tidos como definitivos desaparecem quando deixam de acompanhar as transformações do ambiente em que existem. Isso não acontece de forma repentina. A queda costuma ser lenta, quase silenciosa, marcada por pequenos alertas ignorados e mudanças minimizadas até que já não há mais espaço para reação. Esse mesmo padrão se repete na vida pessoal. Pequenos sinais surgem indicando que algo precisa ser revisto. Uma rotina que já não gera resultado, um esforço que não traz retorno, uma estratégia que exige cada vez mais energia e entrega cada vez menos sentido. Ainda assim, muitas pessoas seguem insistindo, não porque aquilo funciona, mas porque abandonar o conhecido parece mais assustador do que suportar o desconforto atual. A adaptação começa com a capacidade de observar sem julgamento imediato, sem apego emocional ao que já foi investido, sem a necessidade de defender escolhas passadas. Observar para compreender o que mudou. O ambiente muda, as circunstâncias mudam, as demandas mudam. Ignorar isso não preserva a estabilidade, apenas adia o inevitável. Há um momento decisivo em que surge uma escolha silenciosa: permanecer preso à forma antiga de fazer as coisas ou aceitar que o cenário exige algo novo. Esse momento raramente é confortável. Ele costuma vir acompanhado de dúvidas, medo e insegurança. Surge a sensação de estar começando do zero, mesmo depois de tanto esforço. Mas, na realidade, não se trata de recomeçar sem nada. Trata-se de usar o que foi aprendido de uma nova maneira. Adaptar-se é transformar experiência em recurso. Tudo o que foi vivido, inclusive os erros, passa a ter utilidade quando se permite mudar a abordagem. Quem se recusa a ajustar acaba preso a um passado que já não responde às necessidades do presente. Quem aceita a mudança carrega consigo tudo o que construiu, mas sem a obrigação de repetir o mesmo formato. A ilusão do controle absoluto cria expectativas irreais. Espera-se que o mundo permaneça estável enquanto tudo ao redor está em movimento. Quando isso não acontece, surge a frustração. Mas a frustração não vem da mudança em si, ela vem da resistência à mudança. Quanto mais se insiste em preservar o que já não se sustenta, maior se torna o desgaste emocional. Adaptar-se não significa correr atrás de toda novidade ou abandonar princípios a cada novo desafio. Significa avaliar, com clareza, o que ainda faz sentido manter e o que precisa ser ajustado. Significa compreender que evolução não é ruptura total, mas refinamento contínuo. O que funciona é preservado, o que limita é transformado.
Muitas vezes, o maior obstáculo à adaptação é o orgulho, a dificuldade de admitir que algo precisa mudar, a crença de que ajustar o rumo invalida tudo o que foi feito antes. Mas, na prática, acontece o oposto. Ajustar valida o esforço, porque permite que ele continue produzindo frutos em um novo contexto. A vida não oferece garantias, ela oferece cenários, alguns favoráveis, outros desafiadores. Em todos eles, a habilidade mais valiosa não é a de prever o futuro, mas a de responder ao presente com lucidez. Quem desenvolve essa habilidade não depende de condições perfeitas, constrói caminhos possíveis a partir das condições reais. Quando se entende isso, a mudança deixa de ser encarada como ameaça constante. Ela passa a ser vista como parte natural do processo, algo que não precisa ser combatido, mas compreendido. A adaptação, nesse sentido, não é uma estratégia pontual, é uma postura diante da vida, e essa postura cria resiliência. Não uma resistência rígida, mas uma flexibilidade firme, a capacidade de se mover sem se perder, de ajustar sem se desintegrar, de continuar avançando mesmo quando o terreno já não é familiar. Essa é a diferença entre estagnar e evoluir, entre desaparecer e permanecer relevante, não apenas no mundo externo, mas dentro da própria trajetória. Com o passar do tempo, fica impossível ignorar que a vida não se desenrola em linha reta. Há desvios, interrupções, pausas forçadas e recomeços inesperados. Ainda assim, muitas pessoas continuam esperando que, em algum momento, tudo finalmente se encaixe de forma definitiva, como se existisse um ponto de chegada onde nada mais precisaria ser ajustado. Essa expectativa cria uma armadilha silenciosa, a sensação de que só será possível viver plenamente quando tudo estiver resolvido. A realidade é diferente. A vida acontece enquanto ainda existem incertezas, enquanto ajustes estão sendo feitos, enquanto decisões precisam ser revistas. Esperar estabilidade absoluta para avançar é, na prática, adiar indefinidamente o próprio movimento. Adaptar-se nesse contexto significa aprender a caminhar mesmo sem garantias completas. Significa aceitar que clareza total raramente vem antes da ação. Muitas vezes, ela surge durante o processo. Existe uma tendência natural de comparar a própria trajetória com a dos outros. Observa-se o caminho alheio e cria-se a impressão de que todos sabem exatamente o que estão fazendo, de que existe um roteiro invisível sendo seguido por quase todos, enquanto apenas alguns parecem improvisar. Essa percepção gera insegurança e reforça a ideia de que qualquer desvio pessoal é sinal de erro, mas essa visão ignora uma verdade essencial. Ninguém possui controle absoluto sobre o próprio percurso. Cada pessoa está, à sua maneira, lidando com escolhas incompletas, informações limitadas e pressões externas. O que muda não é a ausência de dúvidas, mas a forma como se convive com elas. Quem se adapta entende que não saber tudo não é uma falha, é uma condição humana e, a partir desse entendimento, passa a agir com mais autenticidade, sem a necessidade constante de validação externa. Adaptar-se também envolve redefinir sucesso. Em vez de associá-lo apenas a resultados finais, passa-se a enxergá-lo como a capacidade de continuar ajustando o rumo sem abandonar a própria essência. Há sucesso em reconhecer que uma direção já não faz sentido. Há sucesso em mudar de estratégia sem perder propósito. Há sucesso em perceber que insistir cegamente pode custar mais do que recomeçar de forma consciente. Muitas vezes, a resistência à adaptação nasce do medo de parecer incoerente, de admitir que escolhas anteriores já não se alinham com quem se é agora. No entanto, coerência verdadeira não está em repetir o passado, mas em honrar o presente. Crescimento implica mudança. Permanecer igual enquanto tudo muda ao redor não é estabilidade, é estagnação disfarçada. Ao longo da vida, surgem fases em que a antiga forma de agir deixa de funcionar. O esforço continua, mas os resultados diminuem. A energia é investida, mas o retorno emocional ou prático já não existe. Esses momentos são convites à reflexão, não para abandonar tudo, mas para observar com honestidade o que precisa ser ajustado. Ignorar esses sinais prolonga o desgaste. Ouvi-los abre espaço para renovação. Adaptar-se exige presença. Estar atento ao que está acontecendo agora, não apenas ao que foi planejado,
ou ao que se deseja alcançar no futuro. Exige disposição para recalibrar expectativas, reorganizar prioridades e aceitar que algumas respostas só surgirão com o tempo. Esse processo não é confortável, mas é profundamente libertador. Ele tira o peso de precisar acertar sempre e coloca o foco em aprender continuamente. Quando se abandona a ideia de um caminho perfeito, surge algo mais real, um caminho possível, um percurso que admite ajustes, pausas e mudanças de direção sem transformar cada obstáculo em um veredito final. Nesse espaço, a adaptação deixa de ser uma reação desesperada e passa a ser uma habilidade cultivada. A vida não exige que tudo seja resolvido de uma vez. Ela pede envolvimento, atenção e disposição para seguir ajustando. Quem compreende isso vive com menos medo da mudança e mais abertura para o que ainda pode surgir. A adaptação, nesse sentido, não é apenas uma estratégia para sobreviver às dificuldades. É uma forma de se relacionar com a própria existência de maneira mais honesta e sustentável. Existe um valor inegociável no ato de continuar. Mostrar presença dia após dia, cumprir o que foi prometido a si, sustentar o movimento mesmo quando a motivação oscila. Essa constância cria base, constrói competência e gera confiança interna. Sem ela, nada se sustenta por tempo suficiente para amadurecer. No entanto, permanecer em movimento por si só não garante avanço real. A continuidade sem reflexão pode se transformar em repetição vazia. A consistência abre portas, ela cria oportunidade, coloca ferramentas nas mãos e espaço para agir. Mas é a capacidade de observar o que acontece após atravessar essas portas que define o quanto se avança. Adaptar-se exige algo além de persistir, exige avaliar, exige perguntar com honestidade o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Sem essa avaliação, a ação perde direção. Muitas pessoas se orgulham de nunca desistir, mas poucas se permitem revisar a forma como estão avançando. Existe um apego perigoso à ideia de que esforço contínuo, independentemente do resultado, é sempre virtude. Em alguns casos, esse esforço apenas reforça um padrão que já não serve. A adaptação convida a substituir o orgulho cego pela consciência estratégica. Autoavaliação não é autocrítica destrutiva, é observação responsável, é reconhecer conquistas sem ignorar limitações, é entender que melhorar não invalida o que já foi feito, amplia. Quando se desenvolve essa postura, cada tentativa gera dados, cada experiência fornece informações valiosas. A trajetória deixa de ser uma sequência de acertos ou erros e passa a ser um processo de refinamento constante. Adaptar-se significa usar essas informações para ajustar o curso. Pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo criam transformações significativas. Ajustar ritmo, método, expectativa ou abordagem não é retroceder, é alinhar esforço com realidade. Quem ignora esse alinhamento costuma se sentir exausto, mesmo sendo consistente. Quem o pratica encontra mais fluidez no avanço. Há um equívoco comum em acreditar que mudar de estratégia indica falta de comprometimento. Na verdade, muitas vezes indica maturidade. Comprometimento real não está em insistir no mesmo formato indefinidamente, mas em honrar o objetivo final, mesmo que o caminho precise ser redesenhado. A adaptação protege o propósito de ser sufocado pela rigidez. Ao longo do tempo, surge clareza sobre algo essencial. Trabalhar duro não é o mesmo que trabalhar consciente. A consistência cria movimento, mas a adaptação dá sentido a esse movimento. Sem ela, corre-se o risco de caminhar longas distâncias apenas para perceber que se está no mesmo lugar. Ajustar não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Adaptar-se também envolve aceitar que nem toda fase exige o mesmo esforço ou a mesma abordagem. Há momentos de expansão e momentos de consolidação. Há períodos em que avançar rápido faz sentido e outros em que desacelerar para observar é necessário. Ignorar essas nuances gera desgaste desnecessário.
Respeitá-las permite continuidade sustentável. Quando se compreende a relação entre consistência e adaptação, o processo deixa de ser punitivo. Não se trata mais de cobrar perfeição, mas de cultivar evolução. O compromisso passa a ser com o aprendizado contínuo, não com a manutenção de uma imagem imutável. Esse compromisso gera liberdade para ajustar sem culpa. A vida não exige repetição mecânica, ela exige atenção, presença e disposição para evoluir. A consistência mantém o movimento vivo. A adaptação garante que esse movimento leve adiante. Quando as duas caminham juntas, o progresso deixa de ser acidental e passa a ser construído conscientemente, passo a passo, ajuste após ajuste. Em algum momento, a adaptação deixa de ser apenas uma habilidade prática e passa a tocar algo mais profundo, a identidade. Quando caminhos mudam e estruturas externas se transformam, surge a pergunta silenciosa sobre quem se é sem os rótulos, sem as certezas antigas, sem os papéis que antes pareciam definir tudo. Essa pergunta pode assustar, mas também carrega uma possibilidade rara, a de viver de forma mais alinhada com a própria essência. Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando se encaixar em expectativas externas. Seguem modelos, repetem fórmulas, ajustam comportamentos para evitar rejeição ou para alcançar aprovação. Esse esforço constante cria uma versão funcional, mas distante do que realmente pulsa por dentro. A adaptação verdadeira, nesse nível, não é apenas reagir ao mundo, é permitir que o mundo revele quem se é quando as máscaras deixam de ser necessárias. Existe uma ideia equivocada de que autenticidade surge de forma espontânea, como se fosse um traço fixo. Na prática, ela é construída. Surge quando se tem coragem de revisar escolhas, de abandonar caminhos que já não fazem sentido e de assumir a responsabilidade por viver de acordo com valores próprios. Esse processo exige ajustes internos tão profundos quanto os externos. Exige desapego da imagem idealizada e disposição para lidar com a própria vulnerabilidade. Adaptar-se à própria verdade nem sempre é confortável. Significa admitir limites, reconhecer medos e aceitar que não existe um roteiro universal a ser seguido. Ao fazer isso, muitas comparações perdem força. A sensação de estar atrasado, fora do lugar ou aquém dos outros começa a se dissolver quando se percebe que cada trajetória é única. Não existe uma linha de chegada comum. Existem caminhos distintos, moldados por experiências, escolhas e contextos singulares. A identidade se fortalece quando se deixa de buscar validação constante, quando a referência principal passa a ser interna, não externa. Isso não elimina dúvidas, mas muda a relação com elas. Em vez de paralisar, as dúvidas passam a orientar ajustes, tornam-se sinalizadores, não sentenças. Adaptar-se, nesse sentido, é dialogar consigo com honestidade e respeito. Ao longo da vida, surgem momentos em que permanecer igual custa mais do que mudar, em que sustentar uma versão antiga exige esforço constante e gera desconexão interna. Esses momentos são convites à autenticidade, não como um gesto radical, mas como uma série de pequenos alinhamentos, ajustes sutis na forma de viver, trabalhar, se relacionar e decidir. A coragem necessária para esse tipo de adaptação não está em grandes gestos visíveis, está na disposição de ouvir o incômodo interno e agir a partir dele. Está em escolher caminhos que fazem sentido, mesmo quando não são compreendidos de imediato. Está em aceitar que viver de forma autêntica pode significar abrir mão de certezas externas em troca de coerência interna. Quando se vive alinhado com a própria identidade, a adaptação deixa de ser uma reação constante às pressões do ambiente, passa a ser uma expressão natural de crescimento. As mudanças não são mais vistas como ameaças ao eu, mas como oportunidades de aprofundá-lo. Cada ajuste reforça a sensação de integridade, não de perda. Esse alinhamento cria uma base sólida para enfrentar desafios, não porque elimina dificuldades, mas porque reduz conflitos internos. A energia antes gasta tentando sustentar personagens passa a ser direcionada para construir algo real. A vida deixa de ser uma tentativa de atender expectativas e passa a ser uma experiência de expressão consciente. Adaptar-se à própria essência é um processo contínuo, não há ponto final.
há ciclos de expansão, revisão e ajuste. Em cada ciclo, surge a chance de viver com mais presença e menos medo, com mais verdade e menos comparação. Esse é um dos ganhos mais profundos da adaptação, a liberdade de ser quem se é enquanto se segue evoluindo. Chega um ponto em que tudo o que foi refletido deixa de ser apenas ideia e passa a se transformar em escolha. Um ponto silencioso, muitas vezes invisível para quem observa de fora, mas decisivo para quem vive por dentro. É nesse momento que a adaptação deixa de ser conceito e se torna ação consciente. Não uma grande virada cinematográfica, mas um compromisso interno que redefine a forma de responder à vida. Esse ponto costuma surgir quando a alternativa de permanecer igual se torna mais dolorosa do que o risco de mudar. Quando insistir no mesmo formato exige negar quem se é agora. Quando o desconforto da estagnação supera o medo do desconhecido. É ali que a decisão acontece. Não como impulso, mas como clareza. Uma clareza que não promete facilidade, mas oferece honestidade. Adaptar-se, nesse nível, significa assumir total responsabilidade pela própria resposta. Não se trata mais de esperar que o mundo se ajuste, que as circunstâncias melhorem ou que as condições se tornem ideais. Trata-se de reconhecer que, independentemente do cenário, sempre existe uma forma de avançar, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo que exija coragem silenciosa. Há uma força particular nesse tipo de decisão. Ela não depende de aprovação externa, não precisa ser anunciada. Muitas vezes, ninguém percebe quando acontece. Mas, a partir dela, algo muda de forma irreversível. A pessoa deixa de se ver como refém do que acontece e passa a se enxergar como participante ativo da própria história, não controlando tudo, mas escolhendo como reagir a tudo. Nesse estágio, obstáculos deixam de ser provas de incapacidade e passam a ser pontos de ajuste. Cada desafio se transforma em pergunta prática. O que precisa ser adaptado agora? O foco sai do lamento e vai para a ação possível. Pequenos ajustes ganham enorme valor. Um passo diferente, uma abordagem revisada, uma decisão tomada com mais alinhamento. Tudo começa a se mover novamente. Adaptar-se não elimina o medo. Ele continua existindo, mas perde o poder de paralisar. O medo passa a ser reconhecido como parte do processo, não como um sinal para recuar. A coragem deixa de ser ausência de receio e passa a ser disposição para agir, apesar dele. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser apenas algo que acontece e passa a ser algo com o qual se dialoga. Nesse diálogo, nasce uma nova relação com o erro. Errar deixa de ser um veredito e passa a ser feedback. Cada tentativa fornece informação. Cada resultado orienta o próximo ajuste. O progresso deixa de ser linear, mas se torna consistente. Não porque tudo dá certo, mas porque nada é desperdiçado. Tudo ensina, tudo contribui. Há uma mudança interna profunda quando se entende isso. A identidade deixa de estar atrelada a resultados específicos. O valor pessoal não oscila mais a cada sucesso ou fracasso. Existe um centro mais estável, sustentado pela capacidade de adaptação. Saber que, independentemente do que acontecer, haverá uma forma de seguir em frente, cria uma confiança silenciosa, difícil de abalar. Essa confiança não vem de garantias externas, vem da experiência acumulada de ter se ajustado antes e ter sobrevivido, de ter enfrentado mudanças, perdas, desvios e ainda assim ter encontrado continuidade. A vida deixa de ser vista como uma sucessão de ameaças e passa a ser percebida como um campo de possibilidades em constante transformação. No clímax desse processo, fica claro que a adaptação não é apenas uma ferramenta de sobrevivência, é uma forma de crescimento. Cada ajuste amplia a percepção, fortalece a autonomia e aprofunda a relação consigo. A pessoa não se torna imune às dificuldades, mas se torna mais preparada para atravessá-las, sem perder a própria integridade. Esse é o ponto em que a narrativa interna muda. Não se pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Mas, o que posso construir a partir disso? Essa mudança de pergunta altera tudo, transforma vítimas em agentes, transformações externas em oportunidades internas. O foco deixa de ser o que foi perdido e passa a ser o que ainda pode ser criado.
A adaptação, nesse momento, se revela como uma força silenciosa e poderosa. Não grita, não se impõe, não precisa provar nada. Ela simplesmente ajusta, aprende e segue. E ao fazer isso repetidamente, constrói uma trajetória que não depende de perfeição, mas de presença. Não de controle, mas de consciência. No auge dessa compreensão, torna-se evidente que a vida não exige que se tenha todas as respostas. Ela exige disposição para ajustar as perguntas. Exige coragem para continuar respondendo, mesmo quando o cenário muda. E é nessa disposição que reside a verdadeira força, a capacidade de transformar qualquer situação em ponto de partida para algo novo. No fim, tudo se resume à forma como se escolhe responder ao que a vida apresenta. Não existe caminho sem mudanças, nem trajetória sem ajustes. A ideia de um percurso perfeito é apenas isso, uma ideia. A realidade é feita de curvas, pausas e recomeços. E dentro dessa realidade, existe uma liberdade poderosa para quem aprende a se adaptar sem se perder. Adaptar-se não significa abrir mão de sonhos, valores ou identidade. Significa permitir que eles evoluam junto com as circunstâncias. Significa compreender que rigidez protege pouco e custa caro, enquanto a flexibilidade preserva o que realmente importa. Quando se aceita isso, a mudança deixa de ser algo a ser temido e passa a ser algo a ser utilizado. A vida não pede que tudo faça sentido antes de agir. Ela pede presença, pede disposição para seguir, mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Cada ajuste feito com consciência fortalece a confiança interna. Cada passo dado com honestidade amplia as possibilidades. Aos poucos, constrói-se uma relação diferente com o futuro, menos baseada em controle e mais sustentada pela capacidade de responder. Não é necessário ser invencível, não é preciso acertar sempre. O que faz a diferença é saber que, independentemente do que aconteça, existe uma forma de se reorganizar, de aprender e de continuar. Essa certeza não elimina desafios, mas transforma a maneira como eles são enfrentados. O peso diminui quando se percebe que nenhuma situação define por completo quem se é. A adaptação cria movimento onde antes havia estagnação. Cria esperança onde havia rigidez. Cria caminhos onde antes só se via fim. Não porque muda os fatos, mas porque muda a postura diante deles. E essa mudança de postura altera tudo. Altera decisões, relações, escolhas e, com o tempo, a própria história. Ao seguir em frente com essa consciência, a vida deixa de ser uma sucessão de obstáculos e passa a ser uma construção contínua. Cada fase traz novos aprendizados. Cada desafio oferece uma oportunidade de ajuste e cada ajuste reforça a capacidade de viver com mais verdade e menos medo. No final, não se trata de ter todas as respostas, mas de estar disposto a continuar respondendo. Não se trata de evitar a mudança, mas de aprender a se mover com ela. Porque quem desenvolve essa habilidade não depende de cenários ideais, cria possibilidades a partir do que existe. A vida vai mudar, isso é inevitável. O que permanece em aberto é a resposta. E quando essa resposta é construída com presença, flexibilidade e coragem, qualquer caminho pode se transformar em ponto de crescimento. Adaptar-se, afinal, não é apenas sobreviver ao que acontece, é aprender a crescer com isso, passo a passo, ajuste após ajuste.